Reverendos diáconos, amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, celebramos neste dia com grande alegria a festa do glorioso Marte São Sebastião, padroeiro da nossa arquidiocese da cidade do Rio de Janeiro. Sebastião foi um valente guerreiro, romano, soldado romano, um valente soldado romano que nasceu na cidade de Narbona, na França, no ano de 256. Ele ficou órfão de pai ainda criança, e então foi levado para Milão, por sua mãe, onde passou os primeiros anos da sua infância e da sua juventude. E desde cedo, Sebastião foi dado ao serviço, com muita generosidade, fazia aquilo que lhe era proposto, e recebeu a graça do santo batismo, e zelou por ele em relação à sua vida, buscando viver a fé, comprometimento com o Senhor, e também com os irmãos, no serviço, na generosidade para com o próximo. Sebastião, queridos, optou por seguir a carreira militar de seu pai, ele ingressando no exército imperial, e por sua cultura e grande conhecimento, grande capacidade de conhecimento, ele atingiu os mais altos graus da hierarquia militar na sua época, chegando inclusive a ocupar o posto de comandante do primeiro tribunal da guarda pretoriana, durante o reinado do imperador Diocleciano, que foi um dos mais severos imperadores romanos, inclusive perseguiu e matou muitos cristãos. E mesmo sendo, queridos, um bom soldado romano, Sebastião, ainda que secretamente, ele professava sua fé em Jesus Cristo, e por isso ele foi denunciado ao imperador como sendo cristão, e por esse motivo ele foi acusado de traição, porque ainda que naquele meio, na circunstância do serviço que ele prestava ao imperador, ainda assim ele não deixou de professar a sua fé no Cristo. E o imperador Diocleciano, sabendo que um dos seus soldados era cristão, ele tentou obrigar Sebastião a renunciar à sua fé, a renunciar à sua crença. E por não aceitar, queridos, renunciar à sua crença, à sua fé em Jesus Cristo, São Sebastião, ele foi condenado à morte, sendo amarrado a um tronco de árvore e flechado. Essa é a representação que nós temos, inclusive, nas imagens sacras de São Sebastião, sempre ele atado a uma coluna, uma árvore, com algumas flechas. Pois bem, queridos, porém, São Sebastião não morreu ali, como nós vemos representado na arte sacra. Ele foi encontrado vivo, depois de tudo que ele sofreu, foi encontrado vivo por uma mulher muito piedosa, uma cristã muito piedosa chamada Irene, que tinha vindo para poder buscar o seu corpo. E diante do ocorrido, recuperando a sua saúde, ele apresentou-se diante do imperador e reafirmou a sua fé cristã. Muita coragem, muita ousadia. Mesmo tendo sofrido a perseguição e quase o martírio, sendo amarrado numa árvore, flechado, Sebastião, recuperando a sua saúde, vai até o imperador para dizer: eu sou cristão, não renunciarei à minha fé. É uma atitude de coragem, de amor a Deus, de amor a Deus. Pois bem, queridos, e com isso veio uma nova sentença de morte para Sebastião. Ele foi condenado ao martírio no circo. Era muito comum naquela época, no tempo de Sebastião, um pouquinho antes, inclusive, nos primórdios da igreja, muitos cristãos eram mortos nos circos, inclusive com muitos telespectadores que assistiam e participavam daquela cena, daquele espetáculo, trágico, por sinal. E São Sebastião não foi diferente com São Sebastião.
Pois bem, querido, Sebastião, ele foi executado a pauladas e boladas de chumbo, né? Sendo açoitado até a morte e jogado nos esgotos, né? Perto do Arco de Constantino, em Roma, né? Então, esse foi o modo como Sebastião foi morto, né? Ele foi morto a pauladas e a boladas de chumbo. Mas nós vemos no testemunho de São Sebastião um homem de fato corajoso, né? Que amava a Cristo, que amava a sua igreja e não se curvou, né, diante da autoridade do imperador, não renunciou à sua fé, mas permaneceu firme e fiel, né, até o último momento da sua vida terrena, né? E tudo isso aconteceu no dia 20 de janeiro. Né? Seu corpo foi resgatado, né, e levado para as catacumbas romanas com grande honra e piedade. E depois disso, sua fama se espalhou muito rapidamente. Aqueles que tomaram conhecimento do testemunho do martírio de São Sebastião começaram a visitar visitar o seu túmulo nas catacumbas, justamente dado o seu testemunho de fé e de fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, cabe a nós fazermos a seguinte pergunta nesse dia: o que aprendemos com o testemunho de fé deste grande soldado de Cristo? O que São Sebastião tem a nos ensinar nesse dia? Sim, nós que aqui estamos, que também somos cristãos, seguidores de Cristo, o que aprendemos com toda essa entrega, com toda essa generosidade e essa fidelidade a Deus? Queridos, é importante lembrar que São Sebastião, ele continua a nos falar, né, com seu testemunho de vida, e também com a sua morte, pois nós não estamos falando de uma realidade tão distante de nós, uma vez que muitos cristãos ainda hoje também sofrem perseguições, são martirizados por defenderem a sua fé, por professarem a sua fé no Cristo, por assumirem a sua filiação, à Igreja de Jesus, por testemunharem o seu amor a Deus. Sim, queridos, muitos ainda hoje são condenados à prisão ou à morte, por aderirem ao cristianismo, E ainda, muitos outros são expulsos das suas cidades, e suas igrejas são queimadas, e tantas outras situações e realidades que muitos irmãos enfrentam, sobretudo no Oriente Médio, ainda hoje nos nossos dias. Nós ouvimos esses testemunhos. A mídia não divulga, nós sabemos disso, porque não interessa a mídia, mas nós sabemos sim que muitos dos nossos irmãos que estão nessas terras de conflitos, do Irã, Iraque, para aquelas bandas lá, onde existe uma parcela significativa de muçulmanos, é difícil professar a fé em Cristo, difícil ir à igreja, difícil celebrar a Eucaristia, enfim, vivem muitos como reféns dessa realidade, inclusive nos dias de hoje. Veio à memória agora, queridos, o testemunho de um homem, de um muçulmano convertido ao cristianismo. Não sei se eu já falei em algum momento aqui na paróquia. Inclusive, ele escreveu um livro sobre a história dele de conversão, que eu acho que vale muito a pena ler. Então, você pode procurar nas livrarias católicas ou na internet, que você vai encontrar. O título do livro é O Preço a Pagar, O Preço a Pagar por Me Tornar Cristão. Vale muito a pena. Tenho certeza que se você for ler, você vai ficar constrangido, como eu fiquei, Porque, de fato, a coragem e a ousadia desse convertido, de fato de professar a sua fé no Cristo diante de uma sociedade, onde ele convivia, em que a família era totalmente contrária, à fé, à religião, ao cristianismo, e ele permaneceu firme ali. Então, depois procurem lá O Preço a Pagar, comprem o livro, leiam, divulguem, passem para outras pessoas para que conheçam o testemunho desse homem, que nos nossos dias, inclusive, ele está vivo, mora na França, é refugiado na França, porque não pode voltar para o país para não ser assassinado, martirizado pela família que é muçulmana, daquele grupo radical, xiita, não sei se eu estou enganado. Então, vale a pena, depois procurem e leiam, que eu super indico, tá certo?
Queridos, nós vemos então que tanto no passado quanto no presente, essa perseguição sangrenta aos cristãos, ela continua acontecendo, né? E aqui é importante lembrar que existem aqueles que são de fato perseguidos, torturados, que são expulsos de suas cidades, né, que são mortos, martirizados, mas existem aqueles também que não necessariamente enfrentam o martírio derramando o seu sangue, né, pela causa do reino, mas tantas outras situações, até de opressão, né, de perseguição, né, e que estão aí lutando, defendendo a fé, permanecendo firmes e fiéis ao projeto do Cristo, não é? A gente não pode deixar de lado essa situação, não devemos deixar de considerar o testemunho desses homens e mulheres, muitos inclusive anônimos, não é? Que não são nem conhecidos, mas que estão lá, não é? Firmes e fortes. Queridos, esses homens e mulheres, assim como São Sebastião, eles certamente entenderam a mensagem deixada por Jesus Cristo que ouvimos no Evangelho de hoje, quando ele diz, né, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Não tenham medo daqueles que possam matar o corpo, daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Né? São Sebastião e todos esses nossos irmãos que foram perseguidos, martirizados, ou que estão sendo martirizados e perseguidos, compreenderam de fato o que Cristo quis dizer com essa palavra. E ainda, né, portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai. Né? É ter coragem de levantar a sua bandeira, mesmo quando tentarem te calar, né? Mesmo quando tentarem te fazer renunciar à fé em Cristo. Não, ainda assim, permaneço, né, permaneço convicto daquilo de fato que eu acredito, né? De fato no que eu acredito. E com o seu testemunho, querido, São Sebastião, ele nos ensina a não desanimarmos, né, diante de tantas flechadas que muitas vezes nós recebemos neste mundo, né? Mas ele nos convida, nos mostra, nos ensina a continuarmos firmes na fé, na confiança, né? E mesmo que sejamos perseguidos por causa do nosso comprometimento com Cristo, por causa da nossa fé, nós nunca estaremos sozinhos, nunca, jamais. Mas o Cristo permanece conosco, Ele estará sempre conosco, caminhando lado a lado. E como nos diz o primeiro versículo do livro da sabedoria, que ouvimos hoje, a vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Lembremos-nos sempre dessa passagem, não é? dessa palavra, quando diante das provações, diante das perseguições, nos encontrarmos. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Eu confio, eu acredito, eu vou seguir o meu caminho com Jesus. Somos chamados assim, queridos, a sermos fiéis anunciadores do amor de Deus, não é? No meio deste mundo tão paganizado, não é? No mundo tão distante de Deus, o Senhor nos convida a vivermos a radicalidade do Evangelho, a vivermos um cristianismo autêntico, um cristianismo verdadeiro, não é? Vivemos com fidelidade essa missão, né, que o Senhor nos confiou. Não temermos, não nos curvarmos diante daqueles que querem calar a nossa voz, mas gritarmos, né? Se preciso for, gritarmos que Jesus é o Senhor, não é? Da nossa vida, da nossa história, da nossa família, da nossa igreja. E que o glorioso Marte, São Sebastião, interceda, né, por todos os cristãos que ainda hoje são perseguidos, a fim de que não desanimem, né, mas permaneçam firmes e fiéis, jamais abandonem, né, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que saibam, que entendam de fato, né, que lhes espera uma recompensa, né, o céu, né, essa coroa de glória na eternidade. E recorramos também à intercessão da Santíssima Virgem Maria, a fim de que ela nos ajude nessa caminhada rumo ao céu, e que em meio às dificuldades, às adversidades da vida, ela permaneça ao nosso lado, intercedendo, guardando-nos e conduzindo-nos com segurança, sempre, né,
ao encontro, ao coração do seu Filho Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.